Opa, e aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, 2013, as aulas ao vivo e as aulas de atualidade, né? Então, professor Maurício Martins, Boa aula aí, galera! Bom, aqui ao meu lado o professor Renato, Opa, Renato Renato. Pelizari. Perdão. Para quem não conhece a gente, né, no ano passado final do ano passado a gente começou essas aulas de atualidades preparatórias para a prova do Enem. Esse ano a gente retoma já para o Enem no final do ano. Ao longo desse ano a gente vai intercalar aulas em conjunto com aulas individuais. Eu em alguns momentos sozinho e em outros momentos o professor Renato Pelizari sozinho também. Então a gente vai selecionando, a ideia dessas aulas de atualidade é a gente selecionar assuntos que tenham aparecido na mídia ou estejam aparecendo com frequência na mídia, para que a gente possa, a partir desses assuntos, desenvolver aqueles conceitos, aqueles processos referentes à história e à geografia que estejam relacionados ao assunto. Eu acho que é muito importante deixar isso claro, porque muitas vezes vocês ficam um pouco ansiosos, né? Ah, fala sobre aquilo que aconteceu ontem, assim, às vezes a questão é muito pontual e não tem como ser aproveitado dentro do conteúdo de história ou dentro do conteúdo de geografia. A atualidade, o assunto da atualidade, ele aparece sendo cobrado junto a conceitos, a processos das disciplinas. Então a gente vai selecionando dentro do que a gente pode aproveitar, né, professor? Porque também é importante, assim, sabe que a galera ficou pedindo pra caramba, não, chega um pouquinho pro lado aqui, Maurício, assim, ó, tá vendo foco ainda aqui, mais um pouquinho assim, Ok. do foco, eu tô vendo lá, ó. Tá bom. A gente tá aqui na frente, Valeu. pra não ficar grudadinho assim, Vira pra cá entendeu, agora, cara? pra gente Isso, não ver. precisa virar, não. Você ficar se admirando sempre. Deixa ele. Seguinte, olha que a galera tá aí pensando, fala do Hugo Chávez, fala do Hugo Chávez. A gente quer falar do Hugo Chávez, a gente quer falar do Papa, a gente quer falar de uma série de assuntos importantíssimos. Só que a gente tem aí um planejamento, a gente já tá com tudo isso na cabeça, a gente sabe que isso é muito importante para vocês. Está com esse planejamento, a gente vai começar então hoje uma aula sobre Brasil. Para de Brasil, a gente entendeu como é que o Brasil está inserido nessa América Latina e no mundo. Aí a gente parte para a América Latina, onde a gente vai falar de Cuba, vamos falar da blogueira. Vamos falar da blogueira também, então vamos falar da blogueira? Com certeza. Vamos falar, eu gosto de blog, você gosta de blog? Mano? Adoro. E as 3 perguntas que você respondeu ficaram muito bem respondidas. Foram legais. 3 coisas que você legal. precisa saber sobre a blogueira, A blogueira, né? isso, muito obrigado. E aí a gente depois parte para Venezuela, fala do Hugo Chávez, fala da questão do petróleo, e aí a gente parte para o mundo, vamos falar sobre essa América Latina e do mundo. Então não fiquem tensos, nós vamos aí atender aos pedidos dentro de um planejamento que a gente está criando aí para vocês, tudo bem? É isso. Beleza? Lembrando também, né, uma coisa importante, assim, que vocês devem estar sempre por dentro do que está acontecendo, independente da gente estar falando aqui ou não. E existem algumas referências que a gente sugere, né? A gente sempre se baseia as aulas, quando a gente se reúne para poder discutir qual é o assunto da aula que a gente vai fazer, a gente procura usar algumas fontes. Então a gente usa o Le Monde Diplomatique, que é um jornal interessante de vocês estarem acompanhando, a Folha de São Paulo, a revista Carta Capital, dentre outros também que trazem assuntos de atualidade, procurando sempre ter mais de uma visão a respeito. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, a gente pegou aqui a Carta Capital e estava discutindo aqui um pouquinho a Carta Capital, e junto à Carta Capital também discutimos também uma reportagem da revista Exame e também do jornal O Globo, que apareceu essa semana. E aí a gente resolveu, então vamos começar falando de Brasil. Por que começar falando de Brasil? O Brasil hoje é um país que tem um ritmo de crescimento que chama atenção para o mundo inteiro, né? Os brasileiros hoje, do Brasil hoje vem o segundo maior número de visitantes para a Disney, por exemplo. Então a Disney está investindo no Brasil porque é o maior número de turistas que vai para lá. O Brasil tem atraído investimentos de diversos fundos estrangeiros. O Brasil tem atraído indústrias que têm vindo para cá. E aí a gente se depara, de repente, com uma reportagem na semana passada sobre o PIBinho do Brasil, né? Sobre o pequeno PIB do Brasil. Então, assim, a grande questão que norteia a nossa aula hoje é qual é esse papel do Brasil e quais são os entraves a esse desenvolvimento? Por que o Brasil não avança? Porque aí eu acho que a gente discutir, partir dessa questão, por que o Brasil não avança,
quais são os entraves ao crescimento desse PIB, quais são os entraves a um desenvolvimento econômico do Brasil, de forma que o Brasil se torne, de fato, uma potência econômica mundial a nível de outras, a gente pode pegar um enfoque geográfico, as questões do território que inviabilizam e explicam isso, e as questões históricas, né? As origens do nosso país, né? Elas vão também justificar essas dificuldades que a gente tem hoje. Então a gente pensou, na verdade, em traçar um caminho retomando 3 assuntos fundamentais para discutir o Brasil hoje. 3 eixos temáticos. 3 eixos temáticos, né? Ficava bonito, né? 3 eixos temáticos para discutir o Brasil hoje. E aí a gente parte justamente de um eixo temático que também foi assunto do jornal O Globo essa semana, que é a questão da reforma agrária. Tá? O Globo publicou essa semana uma série de reportagens colocando que o governo Dilma é o governo que fez menor número de assentamentos nos últimos 16 anos. Quer dizer, o governo que teoricamente teria menos contribuído para a reforma agrária no Brasil. E aí, junto a essa reportagem, logo depois dessa reportagem, tem um argumento de um dos ministros do governo, argumentando que é preciso que se faça uma reforma agrária no Brasil com qualidade e não com quantidade. E aí a gente vai partir dessa questão agrária para poder, então, desenvolver o processo, o raciocínio, entender esse Brasil. Ok? Bom, então, já que vamos começar, posso começar então falando das questões históricas, evidentemente. A gente sabe que isso aqui é uma relação direta, né? História e geografia. Bom, questão agrária, terra, né, gente? Claro que é um assunto pertinente pra caramba no nosso vestibular. Isso aparece aí, isso pode cair questão falando desde o período colonial até os dias de hoje. Então, claro, a gente vai ficar aqui falando toda uma aula sobre terra, senão o Maurício não vai nem aparecer, vou tomar a frente dele aqui e vou ficar falando o tempo todo. É só pra gente entender, contextualizar. A gente tem que voltar lá no período colonial, entender como a terra sempre foi, desde o período feudal. Lembra aí do feudalismo, a gente fala da nobreza, que a terra era um sinônimo de poder, de riqueza, era uma referência de riqueza. Isso não mudou muito para determinados setores da nossa sociedade. Aí você assim, eu posso falar então das capitanias hereditárias, não posso? Não, na verdade não. Porque capitania hereditária, aquela primeira divisão que foi feita aqui, é muito comum as pessoas confundirem isso. É só um cuidado que você tem que ter. A capitania hereditária era uma área, uma região administrativa. O capitão donatário ele não é dono daquilo, ele não pode vender essas terras. Muito cuidado com isso. Porém, ainda dentro desse século XVI, quando nós temos a organização do governo geral, nós passamos a criar um outro tipo de organização de terra chamado Sesmaria. A Sesmaria já é um grande lote de terra que vai ser doado a um sesmeiro. Na verdade, o rei, como dono de todas essas terras, porque o rei que era dono das terras, ele poderia doar uma sesmaria por diversos motivos. Né? Alguém fez um bem à coroa, um bem ao projeto colonizador, então ele poderia receber uma sesmaria. E essa pessoa de sesmeiro tinha a obrigação de desenvolver atividades lucrativas nessa terra pelo prazo de 5 anos, senão poderia até perder esse território. Coisa que a gente não viu acontecer com frequência. Assim como expandir a pecuária para o interior do país, a família Dávila, né, Garcia Dávila foi um dos grandes pecuaristas do Brasil, que ganhou uma série de sesmarias para expandir essa produção de pecuária, né, para aquele abastecimento interno e tal, ocupação do interior brasileiro. Então, a sesmaria, sim, para a gente, seria o primeiro grande capítulo, não é isso, Maurício, do processo de concentração fundiária, porque aí, sim, a gente pode enxergar essa terra como propriedade privada. Perfeito? Então, você, de fato, está tirando essa terra dessa coletividade e doando a determinado número de pessoas. Tá? E aí, qual é o grande problema? Isso vai se estender. A questão da sesmaria vai se estender, a gente vai ter então esses grandes proprietários, o latifúndio é estabelecido aqui, e aí quando você aprende sobre o açúcar, a gente fala sobre isso, que é a plantation, é o latifúndio, o monocultor, não é isso? Aí você vai depois, vamos falar sobre o café, né, já no período regencial e no segundo reinado. Olha aí, já fizemos a independência, estamos falando de projetos econômicos ainda baseados no latifúndio. Não há uma tentativa, não há um interesse por parte, né, do governo, obviamente português, depois nem de Dom Pedro I e nem de Dom Pedro II, em fazer processo de reforma agrária. Não é nem usado no linguajar de época falar em reforma agrária. Tudo bem? Eu sei quando a gente fala, por exemplo, na França, no século XVIII, na Revolução Francesa, quando os jacobinos começam um processo de distribuição de terra, cuidado, não se usava o termo reforma agrária. Reforma agrária é um termo até bastante atual, historicamente falando. Tudo bem? E aí você tem o segundo reinado, o processo do café, a expansão das fazendas de café e o latifúndio mais uma vez presente. Um outro capítulo fundamental, então, é exatamente aí no segundo reinado, 1850, que é a famosa Lei de Terras.
A lei de terras é outro capítulo que merece uma atenção especial de vocês. Vocês, inclusive, falam não, de lei de e terras sim, também, até porque, né, entender essa lei de terras é entender alguns termos que são muito utilizados ainda hoje aqui quando a gente fala de terra no Brasil. Como o professor Renato Pelizari está falando, né, a gente tem aí um processo em que até 1850 o acesso à terra no Brasil se dava mediante a doação. As terras pertencem à coroa, a coroa doa essas terras, logicamente que não doa para pessoas que não tivessem condição de plantar ou que não tivessem renda, né? Então, assim, são pessoas de renda elevada, são pessoas que têm dinheiro, pessoas que vêm para o Brasil para construir, a ideia de construir mesmo um negócio no Brasil, um negócio inicialmente ligado ao açúcar e posteriormente a outras atividades. E aí, em 1850, em 1850 é criada a Lei de Terras, que atribui à terra valor, a terra passa a ser mercadoria. Uma das medidas da Lei de Terras, que era todo mundo que tivesse terras, recebido terras até então, por doação, né, que era a única maneira de ter acesso à terra, deveria ir a um cartório e registrar suas terras. Agora, como é que se dava esse registro de terras? O cidadão ia ao cartório e descrevia oralmente, ó, aquelas terras são minhas, minhas terras vão até o alto daquele morro lá, depois vão até aquele rio daqui a 15 quilômetros daqui, e descreviam oralmente a dimensão de suas propriedades. Aí já começa a surgir um primeiro problema, que era a interseção, né? Existem vários casos de terras registradas em nome de duas pessoas diferentes e que têm áreas comuns. Aliás, sugiro, inclusive, para entender até um pouco mais disso, aprofundar um pouco esse assunto, que vocês assistam um filme que tem disponível no YouTube, um documentário, chamado O Pontal do Paranapanema. O Pontal do Paranapanema é uma região historicamente de conflitos aqui no Brasil, né? É um dos lugares em que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra ganhou muita força. E aquela região do Pontal é uma região que é justamente disputada, a discussão que rola essa disputa ali, ela vem justamente dessa lei de terras. Por quê? Porque até que ponto as terras pertenciam a quem foi lá e registrou ou não pertenciam, tá? E aí, assim... Um outro detalhe interessante, só para complementar, que é curioso, porque você vai nos cartórios e pega os registros, os primeiros registros de propriedade, como ainda existia muita terra livre, muita terra abandonada, muita terra ainda não ocupada, porque esse território é muito grande, desde a redefinição de fronteiras, um território muito grande. Quando eu digo não ocupadas, pelo menos, pelas pessoas que teriam o direito a se tornar proprietários daquilo. É muito comum você pegar as medidas dos terrenos, das fazendas, da terra, e você só ter a testada. O que é a testada? É a frente do terreno. Então você lá no cartório procurava a referência das terras pertencentes ao senhor de tal. Só tinha a frente, não tinha profundidade. Como o Maurício está falando, era uma coisa muito mais subjetiva. Então, quando você não tem essa medida efetiva, a partir de que momento começa a outra fazenda? A partir de que momento aquilo é dele ou não é dele? Então, isso é muito interessante para entender exatamente esses conflitos. E aí vai surgir um termo que pode aparecer, inclusive, na sua prova do Enem, na sua prova do vestibular, ou você já deve ter ouvido falar. O que acontece? Que termo é esse? O termo é terra devoluta. O que significa terra devoluta? A partir do momento em que a lei de terras obriga que as terras sejam registradas, porque ela é uma mercadoria, e como mercadoria é algo que você só pode adquirir comprando de quem está vendendo, e por isso as pessoas foram registrar, todas as terras que não foram registradas foram consideradas terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras que pertencem ao Estado, pertencem ao país, ao Estado como um todo, e cabe ao Estado decidir o que fazer com elas. E aí, imaginem vocês, 1850, né? As áreas ocupadas estavam concentradas principalmente no litoral, no interior, algumas áreas isoladas, mais no interior de São Paulo, onde a gente tinha cafeicultura. Imaginem vocês se as terras, por exemplo, da região amazônica, do centro-oeste, foram registradas nesse momento. Imagine você, professor. É óbvio que muitas daquelas terras não foram registradas e depois muitas delas foram apropriadas indevidamente. E aí surge um termo também importante, que pode aparecer também em provas, já caiu inclusive em questão de vestibular, que é posseiro. O que é o posseiro? O posseiro é justamente aquele cara que se apossa de terras devolutas. Ele não tem o título de propriedade, ocupa aquela terra irregularmente e depois de muito tempo ali ele acaba se tornando dono daquela terra de forma, mesmo sem ter o título de propriedade. O Estado sequer sabe que aquela terra é devoluta, né? Um país do tamanho do nosso, imagina, você vai saber
se aquelas terras são... O que ele tem de terras devolutas ou onde estão as terras devolutas. E eu acho que mais importante também é a gente lembrar que a lei de terras é uma estratégia para manter a terra concentrada na mão de uma elite. Uma elite que utilizava essas terras para produzir principalmente para exportação. Porque isso vai explicar, eu acho que uma mentalidade que existe no campo, que talvez seja até mais importante do que o lucro que justifica exportação hoje em dia. Eu acho que é a mentalidade mesmo, produzir para fora. Quando você vai ao supermercado, ou hortifruti, hoje no Brasil, você chega lá e vê lá laranja, batata, e aí de repente, não sei se vocês já repararam isso, tem assim, tipo exportação. A tipo exportação é aquela que é mais bonitinha, vem numa caixinha com plastiquinho. E por que isso? Porque os produtos que são exportados são aqueles de melhor qualidade. Então, assim, quando você tem uma safra, tem uma colheita, você vai, o produtor, ele separa aqueles que atendem aos padrões internacionais. Então, pega assim a fruta, que tem uma dimensão boa, uma cor bem uniforme, forte. Essa serve para exportar. As melhores são exportadas. E aquelas que não atendem aos padrões internacionais são destinadas ao mercado interno. Então, a gente consome o que sobra. E eu acho que tem a ver mesmo com esse processo de apropriação da terra por uma elite que produzia para exportar. O mercado interno nunca foi prioridade. Né? E aí a gente tem um país que tem o potencial agrícola que o Brasil tem e que tenha situações de fome, é uma... complicado. A terra não cumpre o seu papel principal, que é alimentar o seu próprio povo, né? Mas eu quero, só para contextualizar vocês aí, são assim, o Maurício falou assim, aí para garantir, mas assim, tem uma estratégia de garantir nas mãos de uma elite. Você deve ter se perguntado assim, mas qual era o risco? Na verdade, qual é o risco? A gente tem ali nos meados desse século XIX, dois grandes riscos aqui. Né? Quem são esses dois grandes riscos? Primeiro, uma série de ex-escravos, escravos que foram conquistando sua alforria ao longo do século XIX. Lembre-se que é um processo que vai culminar com o fim da escravidão só lá em 1888, mas nós temos capítulos importantes que é a conquista dessa alforria, seja gratuitamente, seja por troca de serviço, ou até mesmo pela compra dessa alforria, que era muito comum nos centros urbanos, os escravos de ganho conseguirem aí, né, graças a alguns serviços que eles promoviam e iam reunindo uma quantidade né, de dinheiro capaz de comprar sua alforria. Então você tem escravos, ex-escravos na verdade, que poderiam vir a ocupar essas terras, assim como os imigrantes. É um período de grande vinda de imigrantes para o Brasil, não só para o Brasil. Nesse período do século XIX é quando eles vêm fazer a América. A Europa vive uma série de problemas, vive lá as suas guerras de unificação, vive lá o processo também de concentração fundiária, vive um processo de proletarização desse camponês. E eles vêm para o Brasil, para a América, para fazer essa América, para conquistar uma melhor situação de vida. Vão para os Estados Unidos em plena marcha para o oeste, vão para a Argentina também em expansão da sua agroexportação e vêm para o Brasil devido a essa expansão do café. Né? Então, ora, o cafeicultor vai se utilizar dessa mão de obra imigrante, praticamente escravizando, uma escravidão por dívida no primeiro momento. Então, assim, ora, tá vindo um imigrante, eu quero usar o imigrante como mão de obra. Se eu tiver esse bando de terra aí, devoluta, né, ou melhor, antes de devoluta, abandonada, livre, o que vai fazer com que esse imigrante fique trabalhando para mim e não vá procurar a sua própria terra, o seu próprio trabalho? Então, também é uma forma de você, como o Maurício colocou, impedir, né, que você tenha essas terras ocupadas e também essa perda dessa mão de obra em potencial. Tá? Então, graças à lei de terras, se mantém essa estrutura latifundiária até o século XX, quando aí nós temos outros capítulos importantes. Que aí só quem pode adquirir terra é quem tem dinheiro naquele momento, né? E aí a terra vai se manter concentrada, né? A gente tem aí o ciclo do café se expandindo em direção ao interior de São Paulo, né? Inicialmente no Vale do Paraíba, e coincide justamente com a expansão da cafeicultura para o oeste de São Paulo, né? A criação da lei de terras, com a chegada dos imigrantes. E a gente vai ter, ao longo do século XX, que vai suceder aí esse ciclo da cafeicultura. Lembrando, assim, tem essa discussão, né, se é ciclo, se não é ciclo, né? Assim, de fato, você tem um momento de auge, depois tem um momento de certa queda, mas o fato é que o Brasil ainda hoje é o maior produtor de café do mundo, né? E lembrando que 1850, desculpa, Maurício, mas só porque são muito importantes, 1850 também é o ano da Lei Eusébio de Queiroz. Né? Porque a gente está falando do imigrante, então a Lei Eusébio de Queiroz é aquela que proibia o tráfico intercontinental de escravos. Tá? Então, por isso, aí essa necessidade também dessa mão de obra imigrante, do interesse do Estado brasileiro que esse imigrante viesse para cá.
Perfeito? Claro, também por um projeto de embranquecimento da população, mas que não vem ao caso aqui agora. A gente não vai falar da questão social agora, a gente está focado na questão agrária. Mafê, temos alguma dúvida, alguma pergunta, Mafê? Calma. A ideia é que vocês possam também interagir, tá, gente? A gente vai interrompendo assim de vez em quando, para vocês poderem interagir também, no sentido de uma aula ao vivo, com o chat, né? Com a Mafê. A Maurício está assim, meio travado, porque é a primeira aula, daqui a pouco ele já está tudo soltinho, então ele já vem com essa camisa botão aberto, entendeu? Porque essa o microfone já arrebentou, O microfone já arrebentou aí na sua Agora, performance, eu só super pedi pra você interessante. explicar a lei de terras de novo, também foi uma dúvida, eles não entenderam muito bem o que era a lei de terras. Se puder explicar de novo. Então vamos lá, a gente agora acabou de... Acredito que agora ele está entendendo um pouco melhor, porque a gente contextualizou, né? Nós estamos aí no pleno segundo reinado, com a expansão da economia cafeeira, que tinha começado ali no chamado Vale do Paraíba, ela vai se expandir para o interior de São Paulo. Então você vai ter o boom do oeste paulista, que a gente chama, né? A expansão da cafeicultura. A pressão interna pelo fim do tráfico negreiro leva a mais uma lei, né? Uma lei, na verdade, que ratifica uma lei de 1831 que acaba com o tráfico intercontinental de escravos. Então, a elite cafeicultora ainda extremamente presa a uma questão de mão de obra escrava africana, porque o Vale do Paraíba foi todo cultivado com mão de obra escrava africana. Então não vai ter mais essa possibilidade de buscar essa mão de obra pelo tráfico. Então há uma carência de mão de obra, uma vez que a gente tem um latifúndio, eu preciso de muita mão de obra, muita gente para trabalhar. Isso então coincide com o momento que os imigrantes europeus estão buscando terras, buscando a América, acreditando na possibilidade de conseguir suas próprias terras e levar uma vida melhor aqui. Então essa é a conjuntura. Eu tenho os imigrantes chegando, eu tenho escravos que vão buscando sua alforria ao longo desse século XIX, e eu tenho aí um Estado que quer garantir, manter uma estrutura da terra, já que essa terra tem uma função não de alimentar o povo, mas a função de vender, de exportar, de gerar riquezas para garantir uma balança comercial. Então ele não pode permitir que esse imigrante que vem para cá tenha acesso à terra. Ele não pode permitir que esse ex-escravo tenha acesso à terra. Ele tem que garantir que essa terra esteja sempre nas mãos de uma elite que vai buscar o seu interesse e o interesse do Estado como um todo. Então a lei de terras ela vem numa estratégia. Né, como o Maurício estava colocando, é uma estratégia de, vamos lá, quem tinha posse da terra agora tem a propriedade dela, é dono da terra efetivamente, tudo bem? Então ele vai lá, registra que ele é dono da terra no cartório e a terra é dele. Ele pode comercializar essa terra? Pode, mas o mais importante não é nem essa terra, porque essa terra já era dele desde que foi doado para ele pela lei de Seis Marias. O importante é você entender que as terras que não tinham dono, as terras que estavam abandonadas, agora não são terras livres, são terras devolutas, que é o que o Maurício estava falando. Ou seja, essas terras passam ao pertencimento do Estado. O que significa a lei de terra? As terras que não estão ocupadas pertencem ao Estado, e para você adquirir essa terra só mediante a compra. E o Estado só vende essa terra normalmente por leilão, ou seja, garantindo que essa terra só vai para aqueles que tenham um alto poder aquisitivo. Lembrando assim que entre o regime de Seis Marias e a criação de lei de terras, a gente tem um período intermediário em que a gente chama de livre acesso à terra. Quer dizer, com algumas restrições, por exemplo, escravo ou alguns estrangeiros, o acesso à terra é livre. Quer dizer, se você está aqui, você é brasileiro, você tem propriedade, existe uma terra que não tem dono ao lado da sua, você pode se apossar livremente dela. Entre o regime de Seis Marias, o regime de doação, que vai caracterizar o período em que o Brasil ainda era dependente de Portugal, depois da independência, até a criação da Lei de Terras, o acesso à terra é livre para as terras que são vazias, que não são ocupadas. Então isso criava uma possibilidade, nesse contexto de escravos livres, nesse contexto de imigrantes chegando ao Brasil, dessas pessoas terem acesso, usarem dessa estratégia que existia de livre acesso à terra para se apossarem de terras e dessa forma a terra deixar de ser uma terra concentrada e com a qual o grande proprietário consegue explorar a mão de obra. Então, o que é a Lei de Terras? A Lei de Terras é uma lei que é criada em 1850 que transforma a terra em mercadoria. A terra como mercadoria, ela só pode ser adquirida através da compra. E para comprar tem que ter dinheiro. Esses escravos que eram libertos não tinham dinheiro não teriam dinheiro para comprar. Assim como os imigrantes que não saíam da Europa nas melhores condições, até porque se tivessem em boas condições não viriam para cá, permaneceriam onde estavam, então também não tinham recursos para comprar. Então, assim,
Quem tem dinheiro é o proprietário. Então ele continua dono da terra e quem está chegando não tem como comprar porque não tem dinheiro para isso. O que o proprietário faz? Explora essa mão de obra que então está chegando ao Brasil. Não é isso? É isso. E aí eu quero... Fala, Mafia. A Isabela perguntou se a condição desse imigrante pode ser considerada uma forma de escravidão. Pode. No primeiro momento, a gente tem dois grandes momentos da imigração, tá? O primeiro momento é o que a gente chama de sistema de parceria. Quando esse imigrante vem, o proprietário, né, o cafeicultor, ele oferece, digamos que ele paga a passagem para essa família vir, e essa família pagaria essa passagem para ele a partir, claro, do trabalho dela e da porcentagem que ficaria depois da venda da colheita do café. O grande problema disso é que eles vinham para cá, não tinham onde ficar e moravam lá na fazenda do cafeicultor. Não tinham o que comer, comiam lá a comida do cafeicultor. Não tinham o material de trabalho, a enxada e tal, usavam o material de trabalho. Resumindo, na hora que chegava essa conta, né, falava assim, vou receber o meu dinheiro, trabalhamos, fizemos a colheita, venderam o café, agora vem a minha parte do dinheiro. A verdade é, passagem, mais alimentação, mais estado de moradia, mais, o dinheiro que ele recebia não pagava isso. Então ele estava numa constante dívida com o cafeicultor. Isso foi explorado por esses cafeicultores para manter esses imigrantes, de fato, naquilo que nós chamamos de uma situação de escravidão por dívida. Que é muito comum ainda no Brasil, né? Em regiões isoladas, que é outra questão que aparece frequentemente no seu vestibular também. No Brasil, atualmente, estou falando de hoje, 2013, isso ainda existe. Como é que isso é feito no Brasil hoje? Você tem áreas de fazendas isoladas, principalmente carvoarias na região norte do Brasil, áreas realmente isoladas, assim, onde acesso se dá para quem conhece, assim, são quilômetros de distância, viajando num caminhão da própria fazenda para poder chegar lá. E aí existe uma figura dessa fazenda, um funcionário da fazenda que é o chamado gato, que é o responsável por arregimentar mão de obra. O que ele faz? Ele vai para áreas de periferias de grandes centros urbanos, principalmente da região Nordeste, de grandes cidades do Nordeste que têm periferias onde há pobreza extrema, onde as pessoas passam muita necessidade, e aí convence um grupo de pessoas que estejam passando necessidade, que passem fome, que não tenham trabalho, não tenham renda, a trabalharem nessas fazendas. E aí vem aquele argumento de que não, você vai lá para a fazenda e eu vou te pagar R$500 por mês. R$500 para quem não tem nem 100 é muita coisa. E assim, estou falando até um valor alto, não chega nem a 500, mas assim, 300, 400 para quem não ganha nem 100, para quem passa fome, para quem cata caranguejo para alimentar a família inteira, é uma condição interessante para poder sustentar seus filhos, sua esposa e sua família. Então o cara vai, regimentado pelo gato, e chega lá à fazenda no interior do Brasil, no interior da região norte. Trabalha o mês inteiro, quando chega no final do mês vai receber o salário, os seus R$400. Quando ele vai receber os R$400, a pessoa que paga diz o seguinte, você veio para cá às nossas custas. Uma passagem dessa do Nordeste aqui para a Amazônia, diante dos transportes que você usou, custa R$200. Então dos 400 já bate 200, a gente teria que te dar 200. Porém, você mora aqui. A sua moradia aqui custa R$300. Então, com isso, abate mais 300, você já está nos devendo 100. E, além disso, tem a sua alimentação, que custa R$200 por mês. Com isso, você está nos devendo 300, além da alimentação e moradia, que vão custar 400 por mês. Então, assim, ele fica devendo 300, não vai receber nada no próximo mês, porque a moradia e a alimentação dele custam 400, e vai ficar sempre preso àquele trabalho, àquela terra, porque tem essa dívida. Aí você fala assim, e por que ele não sai? Ele até tenta sair. O problema é que como ele vai sair dali? O problema é as histórias que ele já ouviu falar, que rolam no meio de trabalho, do último que tentou fugir e foi morto na frente de todo mundo, foi judiado na frente de todo mundo. Então a pessoa tem medo de sair dali, ela não tem nem condição de sair dali, porque não sabe para onde ir, são áreas muito isoladas, tão isoladas que a fiscalização nem chega, né? E, além do que existe todo esse temor do que vai acontecer com ele se ele tentar fazer isso. E a pessoa fica lá presa àquela terra sem poder escolher, né? Não tem a liberdade. E aí, por isso, a ideia da escravidão por dívida que ele tem. Não é isso? Perfeito, perfeito. Bom, então agora eu vou dar um pulinho no tempo para a gente falar da Proclamação da República, que é um outro momento importante, que as pessoas falam assim, poxa, então a República é o grande momento de mudança desse processo, já que a gente veio aqui no período colonial, houve as Seis Marias no Império, a gente teve a Lei de Terras, a República mudou com isso. Não mudou. É só você lembrar, que uma forma fácil de você imaginar esse contexto. A nossa República,
ela depois das indas e vindas, a questão dos militares, houve a proclamação, né, em 1889, a gente tem ali a questão dos militares, os civis, aquele civilismo contra o militarismo, beleza. Passou a República das Espadas, que era aquele período do governo do Deodoro, governo do Floriano, e aí se estabeleceu de fato o período mais duradouro, né, dessa nossa primeira república, que se chama da República Velha, que é a chamada República Oligárquica, lembrou? Né, quando eu falei, você, já estudei, República Oligárquica. Já assisti a aula do professor Renato sobre isso. O professor Palissari só falou disso em outros momentos. Então, o que é isso? República Oligárquica por quê? De onde vem esse nome? Porque, na verdade, os grupos que comandaram, porque a proclamação da República foi um movimento, assim como a independência, sem uma participação popular. Muitos grupos distantes do Rio de Janeiro levaram meses para saber que a República tinha sido proclamada. Então, quer dizer, foi uma coisa que foi feita pela elite. Que elite é essa? Né? Então, além da questão militar, nós temos uma elite latifundiária que desejou essa república e vai participar da construção dessa república. Porque não existe um só modelo de república, nós temos vários modelos de república. Mas o modelo republicano que vai se estabelecer aqui é um modelo baseado no liberalismo norte-americano, e graças a isso, essa elite econômica latifundiária vai ascender politicamente. É uma clara perda de poder do Rio de Janeiro nesse momento, né, com a proclamação da República, e essas grandes oligarquias, principalmente as oligarquias cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, vão assumir o controle dessa política. Tanto é que você lembra também que a gente chama esse período de política do café com leite, numa alusão entre essa dobradinha de São Paulo e Minas Gerais no controle político do governo federal. Então, isso já mostra. Ora, se as oligarquias, né, do café, se os grandes latifundiários te comandaram a política nesse período da República Velha, eu não preciso te falar, preciso te lembrar que a situação agrária não será alterada. É importante lembrar que a Revolução de 30, Getúlio Vargas, é uma ruptura política. Seria o fim daquela política liberal, excludente, já volto, né? Mas... Vou fazer xixi rapidinho. Tá, legal. É uma república liberal excludente, é uma ruptura sim para um governo varguista claramente interventor. Há uma política intervencionista, nacionalista, ruptura com o liberalismo. Mas espera aí. Mas eu já ouvi dizer que vai haver um processo de industrialização muito forte nesse período. Não era Vargas, você tem toda a razão. Mas indústria é uma questão, o quê? Urbana. Então, na verdade, lembre-se que o Vargas assume no que a gente chama de um estado de compromisso. Como Boris Fausto coloca nos seus livros, Vargas vai manter intocadas as sagradas relações do campo. Olha que coisa interessante. Ele chama de sagradas as relações do campo. Por que são sagradas? Sagrada é uma coisa que não se pode o quê? Tocar. Vargas vai fazer uma política voltada para a cidade. Vai fazer lei trabalhista para o trabalhador urbano. Né? Agora, olha para o campo. Vargas faz reforma agrária? Não. Vargas cria legislação trabalhista para o campo? Não. Então, na verdade, o que nós temos é um processo de conservação agrária e, sim, um processo de grandes transformações urbanas. Então, por isso, era Vargas para a gente não significa um processo de mudança nesse quadro. Mesmo no segundo governo Vargas, me lembro como se fosse hoje, 1950, a campanha Getúlio Vargas, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, me lembro perfeitamente, que Vargas prometeu, que ali é um processo, né, democrático, Vargas num processo democrático, prometeu estender as benesses da cidade para o campo. Claro, havia uma expectativa do trabalhador rural que o pai dos pobres levasse a legislação trabalhista para o campo. Vargas prometeu, mas não mexeu. E aí vem uma questão muito importante, que eu vou pedir já para o Maurício voltar, que a gente vai começar a falar de questão política. Eu já vou fazer um meio termo entre a política e a economia. Por que Vargas não mexeu na questão agrária no seu segundo governo? Ficou de 51 a 54. Falou claramente da necessidade de fazer a reforma agrária e não fez. Porque Vargas não era burro. Vargas não jogava para perder. O Vargas, a gente se ouviu esse termo, que ele era o pai dos pobres, mas era o que? A mãe dos ricos. Vargas sabia que mexer na questão agrária no Brasil era um ninho de cobras. Sabe do perigo que era mexer com a elite latifundiária, que ainda permanecia... Dá uma olhada a mão, tá? Tá legal. Que ainda permanecia no controle político do país. Vargas não mexeu com a elite rural. Vargas não mexeu com a questão do campo. E aí o que acontece? A herança varguista vai mostrar isso para os seus próximos governantes. Juscelino Kubitschek.
Que eu me lembro perfeitamente que nos seus primeiros discursos falava que para haver uma industrialização Como efetiva se no fosse país... hoje. Como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Uma industrialização efetiva no país dependia de antes uma efetiva reforma agrária, porque mexendo pelo campo, resolvendo a questão agrícola, poderíamos avançar na questão industrial. Aí vai olhar o discurso dele no Congresso, uma vez eleito, já no final até do seu governo, que na verdade seria precoce. Mexer no campo não é assim tão simples. Foi importante, então, primeiro fazer um grande crescimento industrial, os seus 50 anos em 5, para aí sim, depois, com calma, ver a questão agrária. O que o Juscelino Kubitschek percebeu, na verdade, é que se ele mantivesse aquele discurso dele de reforma agrária para fazer industrialização, ele não ia durar muito tempo. Né? Então, ele vai fazer a industrialização e aí? Nada de lei trabalhista, nada de reforma agrária. E aí eu acho que tem um aspecto importante também para a gente lembrar desse momento do Juscelino, que esse momento do governo de Juscelino é um momento de avanço no processo de industrialização. E esse avanço no processo de industrialização se deu principalmente através do desenvolvimento de um setor de base, de infraestrutura, para que atraísse uma indústria estrangeira para o Brasil, né? Uma indústria de bens de consumo duráveis para o Brasil, uma indústria de mais valor agregado para o Brasil, para que essa indústria, e aí o maior exemplo disso foi a automobilística, pudesse alavancar esse desenvolvimento. Só que a gente lembra sempre da indústria automobilística, né, quando pensa em automóveis, né? Agora a gente não pode esquecer que junto com essa indústria automobilística, existem também os veículos que são voltados para o campo. Junto com essa indústria automobilística que vem para o Brasil, vem também indústrias químicas que produzem para o campo. Então esse é um momento, o momento dos 50 anos em 5, o momento do avanço no desenvolvimento industrial, é um momento em que chegam ao Brasil uma série de indústrias voltadas para a agropecuária. O que significa isso? Esse é o momento em que se inicia, de fato, uma modernização agrícola no Brasil. E aí falar dessa modernização agrícola ajuda a gente a lembrar que ela vai ser responsável pelo aumento da concentração de terras. Quer dizer, não só Juscelino não vai fazer a reforma agrária, não vai avançar nesse sentido, como o projeto de desenvolvimento do Brasil, o tal dos 50 anos em 5, o desenvolvimento industrial vai levar a uma modernização da atividade agropecuária, o início de uma modernização que vai aumentar a concentração de terras. Então, assim, por quê? Essa modernização agrícola no Brasil, que vai se inserir em um modelo, e aí, assim, é muito interessante que vocês parem para prestar bastante atenção, porque a gente vai falar de América Latina em outros encontros, isso vai valer para outros países da América Latina, ok? Assim como para outros lugares do mundo subdesenvolvido também. Esse mundo subdesenvolvido que se industrializou no pós-guerra, há um processo relacionado ao campo muito semelhante em todo ele. E a grande característica foi o que nós chamamos de Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? O início de um processo de modernização agrícola em alguns países subdesenvolvidos. Essa modernização agrícola ela vai se dar mediante pressão externa. Então, quer dizer, os países centrais, mais desenvolvidos, pressionam os governos de alguns países para que esses governos incentivassem a modernização em suas áreas agrícolas. Por que é importante essa pressão sobre o governo? A modernização agrícola é algo que é caro, custa caro. A compra de máquinas, a compra de produtos químicos, a compra de equipamentos voltados para o campo, ela custa caro. Então, é necessário que haja uma política do governo de incentivo, no sentido, inclusive, de viabilizar financeiramente essa modernização agrícola, através de linhas de crédito, através de empréstimos aos agricultores. Então, há toda uma pressão estrangeira sobre alguns países subdesenvolvidos que se industrializavam para que modernizassem sua agricultura. O argumento para a modernização agrícola era de que a modernização agrícola aumentaria a produtividade e o aumento da produtividade resolveria o problema da fome nesses países. Então a Revolução Agrícola, a Revolução Verde, ela tá atrelada no discurso de pressão à possibilidade de modernizar para resolver a questão da fome. Porém, a gente não pode esquecer que essa modernização agrícola teve 3 características fundamentais.
A primeira é que ela foi parcial. Ela só atingiu uma parte dos produtores. Que parte dos produtores ela atingiu? Aqueles que produziam para exportação, aqueles que produziam produtos que têm maior valor, que têm valor no mercado estrangeiro. A modernização não foi para todos. As linhas de crédito não foram para todos. As linhas de crédito foram para um grupo de grandes agricultores voltados para exportação. Esses grandes agricultores voltados para exportação muito pouco contribuíam para a produção de alimentos para o mercado interno, para resolver a questão da fome. Além da questão de juros, né? Além da Porque questão... quando esse empréstimo é dado, que até os dias de hoje, essa dificuldade é muito grande, quer dizer, até porque agora o governo criou algumas outras formas de acesso a esse crédito, facilitou, mas historicamente o que acontece é que quando os grandes proprietários, as grandes empresas tinham acesso a esse crédito, sempre com juros bem baixos, até porque na ótica do banqueiro, na ótica do crédito, na ótica do credor, né? Qual é a ideia? Quanto mais dinheiro você tem, quanto maior você é, maior a possibilidade de você retornar esse dinheiro emprestado. Então o risco é menor, então a lucratividade também é menor. Agora, quando você empresta isso para um pequeno, médio agricultor, considera-se um risco alto. Então a taxa de juros é maior, ela é mais elevada. Enquanto você tem aí taxa de juros de 1 a 3% para grandes empresas, essa taxa de juros vai a 12% para um pequeno produtor. Que acaba inviabilizando, né? A competição é desigual e ainda uma taxa de juros muito maior, você acaba falindo esse pequeno proprietário. E isso é do tempo que ele fazia faculdade de economia. Então, assim, ele aprendeu isso na faculdade de economia. Então, assim, além da... A primeira característica, então, é que foi parcial. A segunda característica é que foi uma modernização incompleta. Ela não atingiu todas as fases do processo. A modernização agrícola no Brasil, ela enfrenta algumas dificuldades, principalmente em modernizar a fase da colheita. Por quê? Quais são os produtos valorizados no Brasil? Quais são os produtos voltados para exportação? Você sabe quais são, professor? Café, laranja, cana. Se vocês lembrarem, laranja, café é um arbustozinho, uma árvorezinha. Rubiácea. Rubiácea. Laranja é árvore. Como é que você vai modernizar a colheita disso? Hoje até você tem algumas máquinas, tem uma máquina até que sacode hoje em dia para poder cair a laranja, depois passa outra recolhendo. Mas naquele momento, a fase da colheita, não é modernizada. Então ela é incompleta no sentido de que assim, essa modernização atinge o plantio, atinge o processo, o período de crescimento, né, através de defensivos agrícolas, mas a colheita ela não é modernizada. Isso vai justificar, inclusive, o desemprego no campo e o crescimento do que nós chamamos de boia fria, que é o trabalhador assalariado temporário. É aquele trabalhador que vive principalmente em periferias de grandes cidades e que durante a época da colheita ele é arregimentado só para colher, só para a colheita, ok? A terceira característica desse processo de modernização foi o fato de que ela foi conservadora. Quer dizer, ela conservou uma estrutura fundiária baseada na concentração de terras. Ela conservou uma estrutura fundiária e, pelo contrário, né, não só conservou, como aumentou a concentração de terras. Então, a gente tem uma modernização agrícola acelerando um processo histórico de concentração de terras. Quer dizer, quem tinha terra e se modernizou, viu que o agronegócio se tornou ainda mais valorizado. E aí, ainda mais valorizado, a tendência é ele expandir as suas propriedades, ele expandir suas terras para produzir ainda mais e ganhar ainda mais. Para onde ele expande? Expande sobre as áreas de pequenas propriedades. Então, essa modernização agrícola, ela aumenta a concentração de terras na medida em que ela atinge grandes proprietários e faz com que o agronegócio se valorize bastante. Então, é um período de aumento de concentração. Aí você quer dar um... Não, eu vou de novo, porque assim, eu tô rapidinho, desculpa, mas assim, não esquecendo o seguinte, diante de tudo que eu falei, óbvio que ela não resolveu o problema da fome, né? Que assim, não modernizou a produção voltada para o mercado interno, pelo contrário, provocou expropriação de pequenos proprietários, que são justamente aqueles que são responsáveis. O pequeno e médio proprietário é aquele que é responsável pela produção de alimentos para o mercado interno. Produz arroz, feijão, batata, mandioca. Se esses caras estão perdendo propriedades diante da pressão das grandes propriedades que se expandem, há uma redução na produção de alimentos.
Quer dizer, não só não aumentou, como diminuiu e aumentou a concentração de terras. Que gera um aumento Fala, do dá o seu valor desse alimento, tiro. fica mais caro, É a isso. inflação, o impacto na inflação e as pessoas com seu poder aquisitivo cada vez menor. Mas isso também é outra questão que a gente vai Sim. trabalhar. Quer dizer, eu estou colocando as questões históricas, o Maurício está indo e trazendo até o dia de hoje, o que é muito bom. A gente está sempre fazendo esse. Agora eu volto para a gente sair ali do Juscelino e partir para onde? Para o João Goulart. Que aí sim a gente pode dizer que foi um dos primeiros grandes momentos, um dos primeiros presidentes que se preocupou com essa questão agrária. Então o Estatuto do Trabalhador Rural, né, a tentativa, né, quando o João Goulart, o cara que era apoiado pelo PTB, né, que era do PTB, apoiado ali por parte dos comunistas que estavam na ilegalidade, era apoiado pela CGT, pela Central Geral dos Trabalhadores, era apoiado pelas ligas camponesas, aqueles grupos no campo que se organizaram politicamente, procuraram nos centros urbanos, né, políticos importantes que o apoiassem. Quando esse cara subiu num palanque, né, lá no famoso comício de 13 de março de 1964 e assinou a reforma agrária, virou para aquela massa que estava ali e falou, olha, eu assinei a reforma agrária, basta agora o Congresso aprovar. Ele gerou uma briga de cachorro grande. É claro que eu não vou falar aqui para você, então o João Goulart, você está falando que o João Goulart caiu, sofreu o golpe militar, o golpe civil militar de 64, porque ele queria reforma agrária. Não, seria muito simplista dizer isso. Algo muito mais complexo, a gente tem que trabalhar depois. Mas, sem dúvida nenhuma, isso explica a forte oposição da bancada ruralista. O forte apoio da elite latifundiária ao golpe que se costurava dentro dos quartéis brasileiros. Porque ele foi mexer numa coisa extremamente complicada. Ele foi, na verdade, mexer num processo histórico, né? Ele meteu a cara no presidente Henrique, um grande latifundiário, inclusive, com terras no Rio Grande do Sul, com terras no Uruguai, mas que enxergava a necessidade de fazer uma efetiva distribuição de terras, uma reforma agrária. Então, isso é mais um capítulo para mostrar para a gente como é complicado isso. Porque, olha só, enrolar, a questão... Por que você está falando que não foi a reforma agrária que derrubou o João Goulart? Porque a reforma agrária eu posso enrolar no Congresso. Tanto podemos que fazem até hoje. Né? Vamos aprovar a reforma agrária, sim ou não? Pode até botar no sim. Sim, vamos para o Congresso, vota sim. Então vai se fazer a reforma agrária? Não, calma aí, tem muita coisa. Mas como vai ser feita essa reforma agrária? Aí é uma emenda atrás de outra emenda. Vou te dar um exemplo simples. Então vai ser uma com todas as terras ou terras só abandonadas, terras não produtivas? Aí aquela porradaria no Congresso. Não, então aí na hora de votação só terra improdutiva. Terra produtiva não pode. Tá bom, então agora vamos fazer? Não, calma aí. Mas quando fizer essa expropriação, vai ser com ou sem indenização? Aí a porrada de novo come, a esquerda vai falar que é sem indenização, a direita é com direito da propriedade, aí vamos buscar a Constituição. Aí beleza, com indenização, tá bom, vamos fazer? Não, peraí, Maurício, tem muita coisa ainda. Mas essa indenização é em dinheiro ou é título da dívida pública? Tem que ver isso também. Uhum. Aí a porradaria... Entende? Aí depois então com o título da dívida, vamos passar a pagar um título. Mas e indexado em quê? No dólar, no juros? Gente, eu posso enrolar isso o tempo que eu quiser. Então esse é um grande problema aí, a questão política que envolve essa questão da terra. Né? Que isso é um outro assunto. Eu já vi que a gente vai ficar falando, vão ser tópicos, né? Hoje é o tópico terra. O tópico política vai ficar para outra aula. Então é uma questão política que envolve isso. Tá? Então, assim, enrolam até hoje para que a terra não cumpra o seu papel constitucional, né, de alimentar a sua população. Tudo bem? Aí vem a ditadura militar, que é um período também bastante conservador nesse sentido. Uhum. Fala, Mafia. Vocês tinham algumas dúvidas sobre MST, ligas camponesas? Alguém perguntou também sobre ligas camponesas, né? Ligas camponesas. Depende. Fala para eles. Acho assim, Fala para eles. Se a Revolução Verde foi um fracasso, depende. Depende do ponto de vista. Porque, assim, acho que é importante que fique claro que, assim, a pressão que houve para que esses países subdesenvolvidos, não só o Brasil, como outros países subdesenvolvidos, avançassem na questão da modernização agrícola para resolver o problema da fome, a fome era o argumento. Mas por trás do argumento havia o interesse dessas nações, num período pós-Segunda Guerra, de facilitar, de que houvesse uma facilitação para as indústrias desses países que estavam se multinacionalizando chegarem até os países subdesenvolvidos. Não esqueçam que o período pós-Segunda Guerra é o período de grande expansão dos grupos empresariais maiores que vão buscar oportunidades em países subdesenvolvidos.
É aquele momento de multiplicar o capital em outros lugares. Então, usar o argumento de que resolveria o problema da fome, isso foi um argumento. Por trás, havia o interesse, de fato, de que essa indústria, a Bayer, que é a indústria química, a Ford, que produzia tratores, a Monsanto, sementes selecionadas, a BASF, pudessem chegar até esses países subdesenvolvidos, de certa forma, houvesse uma facilitação para a entrada dessas empresas usando esse argumento de que resolveria o problema da fome. Então, assim, se você me perguntar, foi um fracasso? Depende. Resolveu a questão da fome? Atingiu o objetivo cujo argumento norteou as medidas? Não. Porém, atingiu o objetivo cujo interesse maior por trás existia? Sim. Atingiu. Haja visto que essas empresas até hoje são enormes no Brasil. Elas, naquele momento, conseguiram, de fato, entrar em diversos países subdesenvolvidos e se tornaram ainda maiores, né? Mas aí, voltando. Houve uma pergunta sobre as ligas camponesas, né? O que seriam essas ligas camponesas? Francisco e Julião. Exatamente. O que acontece? A gente tem que entender que aquela expectativa das leis irem para o campo, lá no período do JK, né, as leis trabalhistas e a reforma agrária, ela não aconteceu. Então, aquele trabalhador rural, sempre esquecido, sempre abandonado, ele começa a perceber que ou ele se organizava, porque assim, no meio urbano tinha os sindicatos. No primeiro momento, aquele sindicato bem varguista e tal, mas que dentro de um efeito corporativista, o Vargas atendia aqueles sindicatos. Então, eles entenderam o seguinte, se a gente também não cria nossos sindicatos, a nossa organização trabalhista no campo, a gente vai ficar para sempre esquecido. Tem que haver uma pressão, tem que haver um engajamento político do trabalhador rural. É nesse sentido que Francisco Julião, então, vai liderar, um advogado, vai liderar um processo, uma espécie de sindicalização desse trabalhador rural. E mais do que isso, porque não adianta ele se organizar e ficar lá no meio do campo, organizado. Ele percebeu que são os grupos urbanos que controlam essa política. Então ele tem que criar alianças políticas com esses setores que vão assumir a política, seja federal ou estadual, municipal, e a partir de então conquistar, né, essas leis, conquistar essa mudança. Então eles começam a buscar esses, para Miguel Arraes, governador de Pernambuco, foi um que apoiou as ligas camponesas, inclusive ali, Pernambuco, uma das regiões de formação desse processo. Então Miguel Arraes, governador de Pernambuco, apoiou. E, naquele momento, o presidente da República, que vira presidente com a renúncia de Jânio, com o João Goulart, também muito envolvido com a questão do trabalhador, ele vai e começa a defender as ligas camponesas, a apoiar as ligas camponesas, a defender um processo de reforma agrária. Perfeito? Então, o que são as ligas camponesas? Organizações de trabalhadores rurais que buscam alianças políticas para conseguir leis que resolvam a questão tanto do latifúndio como da exploração desse trabalhador. Tudo bem? Isso. E aí a gente já pode chegar até na Nova República, Sim. né? Na nossa Constituição de 1988. Fala, Mafia. Na ditadura, teve alguma coisa de reforma agrária? A ditadura não tem reforma... Assim, tem, mas assim, eu acho que o grande destaque daquele momento da ditadura não foi nem esse, né, Renato? Porque o que você tem na época da ditadura é sim uma criação das leis para o campo. O governo militar percebe que o que acontece, a gente vai ter que entrar numa questão, a gente não queria falar agora da ditadura por isso, porque a gente tem outras questões envolvidas nisso daí. A gente vai ter aulas para falar, eu mesmo tenho uma aula sobre ditadura, mas só para você entender, o governo militar percebe o quê? A guerrilha, o movimento de esquerda mais radical, aqueles grupos que procuraram as armas como forma de tentar derrubar o regime, um dos principais, a grande revolução da concepção deles viria pela luta armada, pela guerrilha no campo. Então como é que aconteceria isso? Eles até tinham aquela guerrilha rural que fazia expropriação bancária, pegava dinheiro, mas para financiar um movimento que viria pelo campo. Então eles teriam que pegar essa massa, porque sim, você ainda tem um país, um Brasil muito mais agrário do que urbano, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Sim. E eu tenho uma massa de trabalhadores rurais insatisfeitos, pobres, desdentados, né? Famintos, sem auxílio médico, sem nada, né? Então abandonados. Ali é um bom foco para você chegar, o cara da esquerda lá, o cara do antigo do PCB, ou agora do MR8, da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, chegar lá, levar para ele um atendimento médico, levar para ele uma atenção, levar para ele um dinheiro, conquistar esse homem e colocá-lo na guerrilha. O governo militar percebe esse ponto de fraqueza e se antecipa expandindo, criando efetivamente essas leis para o trabalhador rural. Foi a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia para as áreas rurais os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, que na verdade já era uma requisição antiga, desde a época do João Goulart, que você tinha falado isso. Então isso é uma questão muito mais política do que efetivamente... então era o interesse dos militares levar esses direitos. Não é isso.
Né? Ah, então, pessoal, como é que eles resolvem a pressão, então? Porque a galera do campo não gostou disso, os grandes proprietários, mas a gente está falando de um período de ditadura militar, onde quem governa, independente de você ter lá um congresso aberto e o grupo da Arena, grande parte desses políticos, é a cúpula militar que de fato governava. Tá, mas então vamos guardar essas dúvidas sobre ditadura que a gente vai ter. Só eu tenho uma aula ao vivo só sobre ditadura. Tá? E aí a gente fala um pouco mais sobre isso. Tudo Aliás, bem? alguém estava comentando quando eu estava lendo que estão sentindo falta da gente cantando as nossas aulas com música. Vamos fazer esse ano aula com música? Vamos pegar um outro período histórico e fazer novas músicas. Senão não aguento, vai cantar a mesma música, tá? Entendeu? Vamos pegar outra história, né? A gente está falando muito hoje, eu tô pedindo desculpa já, de antemão, porque é a primeira aula do ano, a gente não se vê quase mais, a gente se viu agora, a gente está tão feliz e acaba conversando muito com você, tá bom? Você me desculpe por isso, mas a gente vai dar pra você. A Mafê já olha pra gente uma tipo, a gente começa a conversar, ela manda a gente ficar quieto. Aula, né, em vez de ficar aí brincando. Tá, mas eu tô me desculpando que é a primeira aula, depois a gente vai entrando no ritmo, tá bom? Bom, e aí a gente parte então para a Constituição de 1988, para a atualidade, para as questões de hoje, onde na verdade todo esse processo histórico se materializa. E é o que o Maurício, na verdade, já vem pincelando. Tudo que o Maurício está falando aí é de hoje, desse atual momento. E a gente teve sim, aí vamos colocar aí, né, um processo de reforma agrária previsto na Constituição. Isso eu quero que fique claro, está previsto na Constituição de 88 que a reforma agrária tem que ser feita com as terras improdutivas. E aí a gente tem uma série de manobras, aí se o Maurício até pode explicar melhor, as manobras na tentativa de fingir, mesmo quem tem uma terra improdutiva, encontra formas de fingir que essa terra é produtiva, porque obviamente ninguém quer perder as suas terras, e aí começa uma radicalização aí, né? Os grupos da bancada ruralista que querem manter a todo custo esse sistema de latifúndio, e os grupos que foram aparecendo desde a década de 80, que lutam para que esse projeto de reforma agrária seja efetivado. Como a CONTAG, por exemplo, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, o MST, que aí é o mais famoso dos movimentos, até pelos seus atos muitas vezes questionáveis, né? A gente não vai aqui entrar na discussão se é certo ou se é errado, mas então um grande espaço na mídia, o fato do governo PT, né, ter apoiado o MST, o Lula claramente ter apoiado o MST, isso tudo gerou uma visibilidade na mídia muito grande, mas são vários os movimentos agrícolas que pressionam pelo cumprimento disso. O governo FHC iniciou esse processo de reforma agrária, o governo Lula, justamente pelo fato de ter se comprometido com isso, uma das grandes bandeiras do governo do PT, do governo Lula, também gerou um processo de reforma agrária significativo, e aí quando vem a reportagem, chegamos na reportagem, quando vem a reportagem falando que o governo da Dilma, meu governo, que nos últimos 16 anos, então pega aí, 10 anos de PT, 6 anos de Fernando Henrique, né? Então foram 8 de Fernando Henrique, então você tem aí, nos últimos 16 anos ela foi a que menos fez reforma agrária, por quê? Isso tem uma questão política. O PT entrou, o governo Lula fez a reforma agrária dentro daquele limite, porque o PT também, porque a gente na verdade tem uma questão política ainda, em que hoje a esquerda e a direita tentam dialogar. Não é mais aquele choque claro, como foi da doutrina da segurança nacional, a perseguição violenta à esquerda, não. Hoje a gente vive um socialismo, quase um socialismo utópico, né? Porque a esquerda chega ao poder um presidente metalúrgico com um vice, que era o Alencar, que era um dos maiores empresários do país. Então, quer dizer, é a clara união entre o proletariado e a burguesia. Então, você para pensar, o socialismo que chegou ao poder aqui é o socialismo utópico, aquele socialismo de negociação, onde burguesia e proletariado estão juntos. Então, tem limite também para o PT, tem limite para esse governo socialista fazer reforma agrária, não é pegar, então vamos fazer tudo. Porque aí essa frágil aliança, e bem frágil, a gente sabe disso, ela pode se desfazer. Então o governo Lula fez até onde julgou, até porque o Lula era uma figura muito carismática, era um cara politicamente muito influente, então ele até se dava direito às vezes de abusar em alguns pontos, porque ele conseguia segurar aquilo na rédea. Quando conseguiu se fazer a sucessão para a Dilma já não vem mais com esse compromisso claro de expandir esse processo de reforma agrária, porque isso está num limite complicado, esses debates dentro do Congresso são muito acalorados, é que a gente não acompanha. A pressão da bancada ruralista é muito forte, o governo PT não pode, ainda mais no momento, agora a gente vai acabar falando de política, no momento onde outros partidos crescem no cenário nacional. Se o PT continua num projeto considerado pela direita de radicalização, ele pode perder algumas alianças fundamentais para a permanência dele no poder. Então é equilibrar pratos. Eu costumo dizer que política é equilibrar pratos. Você está aqui equilibrando a opção de prato, a oposição. E aí uma hora você abandona um prato, quando esse prato vai cair, tu sai correndo lá e sacode ele de novo. Claro que às vezes alguns pratos caem. Sempre chega perto de eleição,
O medo é esse, um prato ou outro cai. Ou um prato até quer cair, ele pula, né? Eu acho que também, assim, é importante, lembrando aí para quem chegou depois da aula iniciada, que o sentido dessa aula de atualidades é a gente sempre estar discutindo questões que estejam na mídia, aparecendo na mídia. E essa questão apareceu muito essa semana por conta desses dados numéricos da reforma agrária. E aí entra um argumento que eu acho que é muito importante a gente discutir. O que é a reforma agrária? A reforma agrária, ela é uma redistribuição de terras. Por quê? Característica da estrutura fundiária brasileira. É uma estrutura fundiária concentrada. O que significa uma estrutura fundiária concentrada? Tem muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. Então, quando você aparece frequentemente em questão de vestibular sua, tabela mostrando como é que as terras são distribuídas no Brasil. E aí essa tabela mostra a distribuição das terras de acordo com o tamanho da propriedade, então ela é dividida por classes de tamanho, e a quantidade que tem de acordo com a classe de tamanho. Então, toda vez que aparecer uma tabela desse tipo, mostrando que as pequenas propriedades aparecem em maior quantidade, porém ocupam uma área menor, enquanto as grandes propriedades aparecem em pequena quantidade, pequeniníssima quantidade, porém ocupam uma área muito maior, isso significa que há concentração de terras. Como se resolve a concentração de terras? Fazendo a reforma agrária, fazendo uma redistribuição de terras. Porém, as terras para fim de reforma agrária devem ser terras improdutivas. Não faz sentido você desapropriar terras produtivas para poder fazer a reforma agrária. Quer dizer, sentido até faz, mas teoricamente as terras improdutivas seriam priorizadas. E aí você não pode esquecer de uma segunda característica do espaço agrário brasileiro, que é a baixa produtividade. Quando você analisa o que se produz, você vai descobrir que a maior parte das terras no Brasil são utilizadas para pecuária. Aí você pensa num dos maiores espaços agrários que tem no mundo, quer dizer, uma das maiores áreas destinadas à agricultura no mundo. Agricultura e pecuária, desculpa, agropecuária. E aí você já diferencia o espaço rural de agrário, né? O agrário é aquele que é destinado à atividade de agropecuária. O rural é tanto agrário quanto aquele que não é utilizado. Então, quando você pega esse espaço agrário, verifica tanta atividade pecuária num espaço agrário que é tão grande, você fala assim, pô, o Brasil produz carne para abastecer o mundo inteiro. O Brasil produz carne para fornecer para o mundo inteiro. Tantas propriedades voltadas para a pecuária, aí você descobre, na verdade, o quê? Que essas propriedades voltadas para a pecuária, elas têm uma baixíssima produtividade. Que a característica é de subaproveitamento. E por que ela é de subaproveitamento? Justamente porque há uma estratégia utilizada no Brasil de você colocar gado para poder tornar terra produtiva. Então eu tenho um latifúndio, que é sinônimo de grande propriedade, onde eu não utilizava para nada, e aí surge uma pressão, uma possibilidade daquilo ser desapropriado porque é improdutivo, eu coloco 5 cabeças de gado para pastar ali. Pronto, a terra se tornou produtiva. Agora já não pode mais fazer reforma agrária. Aquela imensa propriedade, ela passa a ser destinada à atividade pecuária, com 5 cabeças de gado pastando ali. Quer dizer, não faz... Isso é uma estratégia muito utilizada para aqueles que utilizam terra como reserva de valor. Porque você pode estar se perguntando assim, se o cara tem uma propriedade enorme, por que ele não produz? Ele tem para quê? A gente não pode esquecer que as grandes propriedades, elas são voltadas para uma produção de exportação, para o lucro, através da produção, mas elas também são muito utilizadas como reserva de valor. Principalmente em áreas que têm potencial de valorização, o cara avança, compra a propriedade ou se apossa dela ilegalmente, esperando que, conforme a infraestrutura chega àquela região, né, estradas, energia, aquela terra se valorize e ele vende por um valor muito maior. No caso mais específico ainda do Nordeste, né, a gente não vai desenvolver muito esse assunto, mas assim, terra no Nordeste, historicamente, também sempre foi instrumento de poder. O grande proprietário de terras é aquele poderoso, é o dono ali do município, é o cara que escolhe o prefeito,
é o cara que conhece o governador e aí vai ter influência nas decisões do governador. A terra sempre foi instrumento de poder no Brasil, né? Que é o fenômeno do coronelismo. Do coronelismo. Né? É importante lembrar que também outra coisa que está nos jornais e está em voga, aí desde o final do ano passado se falou muito sobre isso, na Folha de São Paulo saiu uma reportagem sobre isso, falando sobre o coronelismo nos dias de hoje. Porque a gente falou aqui da República Oligárquica, falamos sobre a questão, né, da terra, e não tocamos nesse assunto que é pertinente aos dias de hoje. Já que a gente está falando então de terra de hoje e atualidade, tem que lembrar que os coronéis, quem são os coronéis? Então, só fazer um adendo. Sim, sim. De onde surge esse termo coronelismo? Né? Na verdade, isso foi com a criação da chamada Guarda Nacional, lá no período regencial. Ai, me perdi, não lembro isso. Primeiro reinado, Dom Pedro I abdica. Entre o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II tem um período que a gente chama de período regencial. Né? Quando regentes governam, enquanto Dom Pedro II é um menininho, até ele fazer os seus 15 anos. Né, Me lembro como se fosse hoje. Me lembro perfeitamente. E aí, então, nós temos a criação pelo regente Feijó, que na verdade ele não era nem regente, ele era ministro. Tem uma né, rua com esse nome, não tem? Tem, Rua Regente Regente Feijó, Feijó. no centro da cidade. É no Saara onde a máfia comprou aquelas máscaras. Isso aí, que é na cidade do Rio de Janeiro, né? Isso. O Regente Feijó. E aí o Feijó, como ministro, né, da Justiça, naquele momento, ele cria um exército de elite. Porque, na verdade, o exército brasileiro, ele não era um exército confiável, ele era formado por pessoas muito pobres. Então, a elite brasileira, temerosa no momento de indefinição política, cria uma guarda elitista chamada Guarda Nacional, formada por essa elite latifundiária. Então, esse latifundiário ganhou patente, efetivamente, de coronel. Então, quando o juiz de paz chamava, né, convocava, precisamos da Guarda Nacional, o cara ia lá, abria o armário dele, pegava o uniforme dele, vestiu o uniforme dele, pegava a arma dele e se apresentava. Então, ele era uma importante força militar, econômica, porque ele era um grande latifundiário, tinha muitos trabalhadores trabalhando para ele, escravos muitas vezes, e acabava por isso virando uma força política muito grande. Quando há a proclamação da República, esses títulos não são retirados. A Guarda Nacional só vai ser extinta bem depois da proclamada República, porque, na verdade, não querem mexer nessa questão. Então, esses grandes latifundiários continuam sendo chamados de coronéis. Então, você tem aquele cara aqui, agora pensa comigo, você tem um centro, né, um centro urbano, e muito distante desse centro urbano, esse município. Muito pobre, o estrutura é muito pobre, mas tem um cara que é latifundiário ali. E toda a economia daquele município gira em torno da fazenda dele. Só tem gente trabalhando ali, só tem trabalho ali por causa da fazenda desse homem, que é quem? Que é o coronel. Então vai se criando um clima de dependência em relação a esse homem. Né? Porque se esse homem não quiser, nada acontece ali. Só vai ter uma maternidade ali, se o coronel, homem importante politicamente, porque ele tem muitos votos para dar, se ele pedir. Só vai ter ali uma escola, um coleginho naquela localidade, se o coronel, que tem muitos homens trabalhando para ele, então são muitos votos, que ele controla pelo voto de cabresto, se ele pedir. Só vai ter um hospital ali com um médico se o coronel pedir. Ou seja, o fenômeno do coronelismo vai ser essa dependência dessa população pobre em relação a esses homens, esses coronéis, esses latifundiários. Aí você pensa que isso acabou? Isso não acabou. Porque nos dias de hoje, a reportagem que a gente viu foram os coronéis da água. Né? Porque com a seca no Nordeste, tempo de estiagem, são muitos meses sem água, os coronéis que têm um açude, têm um rio, ou têm acesso, têm dinheiro para conseguir água, né, que seja caminhão-pipa, porque o governo leva caminhão-pipa para essas regiões, mas não abastece o suficiente. Aí esses homens que têm acesso à água, o que eles fazem? Eles dão a água em troca de apoio político. Então, quer dizer, caramba, olha o que a gente está tendo aí. Né? Um coronelismo clássico, onde, na verdade, você vai apoiar esse homem no que ele quiser, porque ele tem água para te dar. Então, esse fenômeno do coronelismo, ele ainda é muito forte hoje, fruto de uma concentração fundiária, fruto, muitas vezes, da ausência do poder público nessas regiões muito longínquas. E aí a gente tem a terra aí como um instrumento de poder importante, né? Quer dizer, o grande proprietário é o cara poderoso, independente se a terra produz ou se a terra não produz. Então isso vai explicar, né? A terra como instrumento de valor, como instrumento de poder, a terra subaproveitada para não ser utilizada para a reforma agrária, vai explicar essa característica de subaproveitamento do espaço agrário brasileiro. Mas por que eu estava falando disso? Para chegar à ideia da reforma agrária. Então, o que seria a reforma agrária? Uma redistribuição de terras. Como deve ser feita a reforma agrária? O fato é que reforma agrária não é simplesmente você criar áreas de assentamentos, como são chamados os locais onde foi feita a reforma agrária. Você assentar trabalhadores rurais sem terra, que estejam cadastrados na lista do governo, chegar e destinar ele, olha só,
aqui está a sua propriedade demarcada, isso aqui é seu, você pode produzir aí à vontade. Isso não basta. Se você pega um trabalhador sem terra, que já está há anos sem trabalho e sem terra, e assenta ele numa propriedade, essa propriedade, por sinal, onde ele é assentado, ele paga a longo prazo por ela, ele não ganha de presente, tá? É pouco, é parcelado, é em muitos anos, mas tem uma compensação financeira por essa terra, sim. Se você coloca ele ali sem recursos, o que ele vai fazer ali? Como é que ele vai comprar ferramenta? Como é que ele vai plantar? A necessidade de ter um recurso. Muito mais do que ter o recurso, há uma necessidade de viabilizar a integração dele ao mercado. Porque se ele produz também, mas não tem para quem vender, porque ele não tem, aliás, que é um dos grandes problemas da pequena agricultura no Brasil, né? O acesso ao mercado, né? O pequeno agricultor hoje ele está sujeito ao valor que o comprador estabelece. É o único setor da atividade econômica que quem compra diz, ó, o cara que vende, ele chega lá no centro de comercialização e tem lá um placar anunciando, ó, o valor da alface é X. Então o cara está sujeito ao preço que o mercado quer pagar, que muitas vezes nem cobre o custo dele de produzir. E o acesso a esse mercado ele é muito complicado, porque o cara não tem dinheiro para comprar um caminhão. E o cara que cobra pelo frete, ele cobra caro. E muitas vezes o cara do frete é o cara que compra para poder então revender para as grandes redes de supermercado que existem no Brasil. Então você tem a questão de criar condições para produzir e tem a questão de acesso ao mercado para que ele possa então tirar algum dinheiro daquela produção e se manter na terra. Então o que a presidente, por exemplo, argumenta, e o ministro argumenta, é que não adianta fazer reforma agrária sem qualidade. A ideia de fazer reforma agrária com qualidade é a ideia de fazer uma reforma agrária criando condições para que o trabalhador rural assentado possa permanecer ali de forma produtiva, quer dizer, que ele possa produzir e não depender de, por exemplo, ajuda do governo. Junto a isso, tem um outro processo que foi identificado também na reportagem, que é a favelização desses assentamentos. Por quê? O cara não tem dinheiro para produzir, não tem acesso ao mercado. O que ele faz? Se inscreve num dos programas do governo, o Bolsa Família, por exemplo. Aí passa a receber Bolsa Família. E aí com aquilo ali, ele acaba se reunindo muita gente numa terra só, você começa a ter problemas de infraestrutura, e aí essas áreas de assentamento não só não produzem, como passam a ser áreas de foco dos programas assistenciais do governo, e também passa a ter precariedade de infraestrutura, e aí passa por um processo de favelização. Qual é a vantagem da realização da reforma agrária? Quando você faz reforma agrária, você torna terras improdutivas, terras vão passar a ser produtivas. Terras que antes não produziam nada vão passar a produzir. Se aumenta a oferta de alimentos no mercado interno, você gera trabalho e renda para muitos trabalhadores que até então não tinham. E aí, assim, quando você estimula o comércio, através da venda, estimula o comércio até a ampliação das pessoas que têm renda, você aumenta a arrecadação do Estado. Você diminui os gastos do Estado com programas assistenciais. Se esse cara, por exemplo, ele tem condição de produzir, ele planta batata, por exemplo, e vende batata, ele ganha dinheiro vendendo, pode comprar. Ele aumenta a produção voltada para o mercado interno. E ele deixa de ser mais um destinatário de um programa do governo, por exemplo, que auxiliava ele enquanto ele não tinha terra, trabalho e renda. Então, fundamentalmente, é isso. Aumentar a produção, aumentar a circulação e diminuir os gastos do governo, aumentando ainda a sua arrecadação. Agora, em relação à reforma agrária, né, acho que... Eu acho, assim, a gente tem alguns exemplos. Claro que a reforma agrária não pode ser feita efetivamente de uma hora para outra. Cheguei a citar aqui, por exemplo, o caso da distribuição de terra na França no século XVIII, teria sido aí um momento, né, de um governo bastante popular, que era o período jacobino, e a gente teve crise de desabastecimento. Claro, por quê? As primeiras terras abandonadas foram as terras próximas a Paris. Quando o governo distribuiu essas terras, aquele camponês pobre, né, faminto, que ocupou aquela terra, ele para de produzir para abastecer o meio urbano e passa a produzir para o seu alimento, alimentar a sua família. Então, a escassez, né, de comida no centro urbano e uma pressão muito grande sobre o preço desses alimentos. Então, quer dizer, se você não tem um planejamento de reforma agrária, isso gera um impacto complicado. Além do caso no Brasil, da dependência dessa exportação,
para poder manter as contas do governo. Então você não pode parar de produzir soja, né? Porque está falando assim, por que só as terras livres, as terras improdutivas? Porque se você para de produzir soja, que é importante o nosso balanço comercial para poder assentar, a gente vai comer, isso gera um impacto violento. Aí vamos pensar em outros países que fizeram isso. A gente tem aí o caso do México, a gente vai falar de América Latina, né? A gente vai partir, por isso que eu fiz assim, porque a gente vai falar de América Latina ainda. Mas a gente tem, por exemplo, casos como o do México, Lázaro Cárdenas, na década de 30, fez uma política, mas aí é aquela velha história, como o Maurício estava falando, tem que haver uma presença do Estado. Se o Estado não estiver presente de forma a controlar os grandes proprietários, estimular os pequenos, micro, pequenos e médios proprietários, não vai funcionar nunca. Porque a força do capital é muito grande e a dependência hoje, no mundo globalizado, de você estar inserido é muito grande. Se você se fecha para o mundo, quais são os exemplos de reforma agrária, então, que funcionaram? São os governos socialistas que se fecharam para o mundo em determinado momento porque contavam com o apoio do bloco socialista. Mas dentro de um mundo globalizado, você não tem como se fechar e falar, olha, eu vou resolver meus problemas aqui, não se metam agora que eu estou resolvendo o problema da terra aqui e vou fazer reforma agrária e vai ficar tudo certo. Isso não vai dar certo. Né? Você vai ter uma crise de crédito internacional, você não consegue vender os seus produtos, sua economia vai afundar e você vai afundar. Então não tem como. Mas, por exemplo, o caso da coletivização dos campos que foi feito na União Soviética pelo Stalin, um processo violento. Isso a gente não está discutindo agora, a gente está falando da questão da terra. Né? Houve uma perseguição muito grande a proprietários rurais, pequenos também, não foram só os grandes, mas houve um processo de coletivização. Mas qual é a grande questão? Esse cara produzir, ele tinha garantia de que esse produto seria vendido porque ele é do Estado. Então o Estado é que vai coordenar essa aquisição do alimento e a venda do alimento. Então você não tem aquela coisa da competição capitalista violenta. Então ali deu certo esse processo de coletivização e foi um dos motivos do grande... Se hoje ainda tem gente que gosta do Stalin, mesmo com todas as atrocidades que ele fez, foi porque devido aos planos quinquenais, uma ideia de organização, de desenvolvimento que envolvia a coletivização do campo. Claro, vai chegar um pouco mais perto, a gente pode falar de Cuba. A Revolução Cubana gerou um processo... Sabia que ele ia falar de Cuba. Óbvio, esse era o exemplo que eu sabia que você ia falar. Lógico. Assim, mas é porque é bom, realmente é um bom exemplo. Não, eu não sou, deixar claro, eu não sou um defensor do modelo antidemocrático cubano. É impossível eu falar isso aqui, não sou defensor mesmo. Tá? Eu não sou pró-Fidel, acho que esse negócio. Não falei não, acho que o exemplo da reforma agrária... prometido aqui uma aula meio que um ultimate fight, é como eu falar da blogueira, vai ser assim, entendeu? Ultimate fight, faz aí, pra gente ficar aqui. Tá? Maurício versus Renato, vamos falar de Cuba. Eu vou falar do lado positivo da Revolução Cubana e vai falar do lado negativo. Vamos estar firmado aqui? Aqui, ó, compromisso aqui, compromisso à atualidade. Beleza? Compromisso à atualidade. Olha nos olhos, agora eu vou olhar pra vocês aqui, ó. Compromisso à atualidade. Tá? Olha nos olhos, quero ver. Então, quer dizer, Cuba é um modelo interessante? Foi feito o quê? Feito na porrada, feito de cima para baixo. Né? Um Estado autoritário, mais uma vez, bancando o modelo de reforma que encontrou na União Soviética na época, né, com o processo de transformação de Cuba num país socialista. Ora, quem vai comprar toda, né, a produção cubana é a União Soviética. Então, quando você tem alguém, ou o seu próprio governo, ou um aliado forte que banque esse evento, ele vai acontecer de forma mais rápida. Agora, de fato, hoje, país que queira fazer sua reforma agrária, ele tem que ser muito cauteloso, tanto por questões políticas como por questões econômicas, efetivamente. Esse é o argumento correto que o presidente usa para falar assim, é preciso que a gente faça uma reforma agrária, não adianta sentar 600 mil pessoas, 600 mil, 400 mil não vão ter condição de permanecer ali. Então é melhor você assentar 300 mil, quer dizer, metade do que o último governo fez, de forma que elas possam permanecer na terra. Essa é a grande discussão, acho que é importante. Gente, a gente vai... Mafê, tem perguntas, não? Tem, mas vocês podem ser breves na resposta? Sim, rapidamente. A Terra é um objeto de valor. Eu senti que isso daí... Por que a Terra é um objeto de valor? Ser breve na resposta, ela está dizendo que a gente é prolixa. Não, não é isso não, porque ela sabe que a gente... Não, na verdade, porque está acabando. Cada pergunta que você faz, a gente lembra de outros assuntos. Porque terra, a gente pode falar inúmeros. É isso. Mas se a gente for falar de terra, por que a Terra é um valor? É um objeto de valor? Bom, como eu falei, comecei essa aula falando, né, que desde lá da Idade Média, na Europa, porque a gente tem que pensar em América, foi um processo de colonização e grande parte dessa mentalidade nobiliárquica foi trazida para cá no período colonial, efetivamente. Né, quando esses nobres vinham para cá para ocupar uma determinada terra, ele vinha com essa mentalidade de que terra é sinônimo de poder e riqueza. Porque você vivia numa Europa medieval e ali do início da Idade Moderna, né, e no período moderno, que você possuir terra não era para qualquer um. A terra era para os nobres. Né? Então a nobreza era detentora das terras. Então você é nobre, tem terra, tem título de nobreza. Então o fato de você ter a terra fazia com que você não precisasse o quê? Trabalhar para sobreviver.
A nossa pirâmide social, de forma muito simplista, ela é dividida de que forma? Você tinha lá o rei, que é um nobre também, mas vamos tirar o rei agora. Você tinha o clero, a nobreza, o clero responsável pela oração, numa sociedade teocêntrica, a nobreza responsável pela defesa e o campesinato pobre, desprovido da terra, que trabalhava nas terras do Senhor para gerar alimento e garantir a sobrevivência de todo mundo. Então o cara que é nobre, ele tinha terra, ele tinha um camponês que trabalhava na terra dele, ele não trabalhava. Trabalho era coisa para camponês e para burguês depois. Negócio de comprar, vender, ganhar, coisa para burguês. Nobre não trabalha. Mas foi mandou ser rápido, né? A vida da nobreza é essa. Então, onde eu quero dizer? Isso vem uma questão histórica. Então, quando essa nobreza vem para cá ocupar a terra, ela vem nessa mentalidade nobiliárquica. Quem vai trabalhar aqui é o escravo. Né? Porque a terra é dele. Ele tem o mais importante que é a terra, é a propriedade, a posse da terra. Então, você cria, né, vai se criar aí a ideia de terra como referência de riqueza e de poder. E você consegue multiplicar o capital ali na terra também, né? Na medida em que você produz, na medida em que a terra valoriza, você compra por um valor X e vende por 2x, na medida em que você consegue tirar lucratividade da terra, isso mostra o valor que ela tem também, né? Não é à toa que no século XVIII os fisiocratas franceses chegaram a afirmar, de forma equivocada, né, hoje a gente sabe, mas que a única verdadeira fonte de riqueza do homem era a terra, por uma referência direta à agricultura. Né? Claro que depois a gente sabe que produção de conhecimento, a produção direta, uma série de outras coisas gera riqueza. Mas olha a concepção no final do século XVIII, que é bem recente se pensar, né, historicamente, que só a visão deles, o que é a única fonte de riqueza efetiva do homem? É a terra. Porque ela produz, ela germina, ela gera coisas que você vende e ganha dinheiro. Então essa relação ela é histórica, por isso até hoje, terra como sinônimo. É só você ver, porque a própria especulação fundiária que você tem hoje demonstra isso. A gente hoje querendo comprar terreninho onde? Em Vargem Grande, aqui no Rio de Janeiro, em Itaguaí, em outras regiões que estão crescendo economicamente, porque estão comprando porque querem morar lá? Não, porque vão comprar barato, vão esperar valorizar e depois vão ter reserva de valor, né? Esse termo é muito importante, o vestibular adoram esse termo, reserva de valor. Manda a segunda pergunta, Mafia. A segunda pergunta é a seguinte: como funciona o pagamento das terras apropriadas pelo sem terra? Impostos? Como funciona? Na verdade, apropriado, cuidado, tá, gente? Assim, terra apropriada pelo sem terra, eu entendo como terra invadida, tá? Terra invadida por poceiros, isso não é pago, tá? O que a gente tem, assim, um projeto de reforma agrária, onde a pessoa é assentada, então o termo correto para áreas onde você realizou a reforma agrária é o assentamento, e dentro desse assentamento, a pessoa vai pagar durante muitos anos um valor muito pequeno mensal para ter de fato o título de propriedade daquela terra, até para que ele tenha um vínculo de permanência dele naquela terra. Aquela terra vai ser dele, então ele permaneça ali, para não virar uma coisa assim, o cara chega, é assentado ali, pega, vende aquela terra e aí vai para outro lugar. Né? Então, assim, existe um contrato de longo prazo, ele não pode vender, e aí gradativamente ele vai pagando aos pouquinhos um valor que ele possa pagar dentro do que ele produz ali. É dessa forma. E o governo participa desse processo no sentido de indenizar, né, os proprietários que porventura percam essa terra. Tem uma terra desapropriada. Quem tem a terra desapropriada, o governo tem que participar desse processo. É isso que a gente está falando, o governo participa, o governo banca isso. Sim. Né, também há um acordo de como é feito esse pagamento, mas o governo tem que participar. Tem muita gente que ficou rico com isso, né? Sem Bom, dúvida. gente, eu acho que, assim, é um assunto que tem 1 milhão de coisas para a gente falar, né? A nossa ideia é mesmo explorar o Brasil. Essa questão agrária é um dos assuntos que aparecem muito na prova do Enem. Se você pegar aí o top... Eu estava outro dia olhando os 10 assuntos que mais aparecem no Enem. Dos 10 assuntos, 2, o único que tem repetido, o único tema, assim, a única área da geografia que tem 2 assuntos é agrária. Tá? Então, aparece, entre os 10 assuntos que mais aparecem, tem modernização agrícola e tem estrutura fundiária. Então a gente tentou fazer aí um apanhado disso para explicar algo que é muito atual, né, que apareceu no jornal, essa atualidade, dentro da perspectiva histórica, da perspectiva do território, do espaço. E daí em diante a gente vai pegar esses assuntos referentes ao Brasil e vai desenvolver. Faltou a gente falar da questão política, faltou a gente falar da questão industrial, que no próximo encontro nosso a gente vai fazer isso também. Até porque, para a gente entender a América Latina, vai ser muito mais fácil a gente falar de Cuba, falar de Venezuela, se a gente já tiver essa noção da formação do espaço agrário no Brasil, do processo de industrialização no Brasil, que são processos muito semelhantes
para toda a América Latina que passou por um desenvolvimento industrial, ou mesmo aquelas que conservou estruturas agrárias. Até Ok? para a gente poder estar fazendo essa comparação sempre, que é muito importante entre Ó, Fê, os dois dedinhos são para quê? Você quer aparecer aqui com a gente? Você quer aparecer com essa máscara aqui? Não. Olha o que você tá falando, é um spoiler. Desculpa. Olha só. O que é spoiler? Fala aí. Ah. Essa linguagem específica. A última coisa pra gente poder encerrar, vocês já estão acabando? Sim, a gente está Sim, se despedindo. a gente Então, estava se vocês podem despedindo. falar do que vocês falaram hoje nessa aula, listar em tópicos. A galera pediu. Bom, rapidamente. Se for escrever, enche o quadro. Vai, enche o quadro. Não, Então, vamos tentar. Vamos lá. Vamos listar aqui o que foi visto Bom, hoje. tema da aula de hoje. A questão agrária no Brasil. Não, assim não. Vamos dar um nome maneiro assim, ó. Brasil, né? Brasil, eu assim, Brasil. Aí eu o entro subir assim. tem questão, aí vai entra você, questão agrária. Né? Então vai lá, de novo. Vamos lá. Brasil. Questão agrária. Dentro da questão agrária, vários tópicos. Começamos falando da questão histórica, da colonização brasileira e das Seis Marias. Depois partimos para entender o processo de formação da estrutura fundiária no Brasil. Exatamente. Falamos dos grandes ciclos econômicos e chegamos à lei de terras. Para poder falar sobre o porquê da concentração fundiária e a permanência disso depois de 300 anos de Brasil. Tá? E aí depois a gente partiu aí para quê? Para um processo de proclamação da República e a manutenção dos grandes latifundiários no poder. Até que chegamos à década de 50 e falamos sobre a modernização da agricultura no Brasil, dentro dessa ideia de conservação de uma estrutura agrária fundiária. Concentrada, desculpa. Lembrando que houve uma ruptura política com Vargas, mas não uma ruptura o quê? Do cenário rural brasileiro. Então chegamos aí, percebemos ao longo da República Brasileira a manutenção dessa estrutura fundiária. E aí chegamos aos dias atuais, discutimos o conceito de reforma agrária, falamos um pouquinho dos militares que levaram até o campo a legislação trabalhista, do Estatuto do Trabalhador Rural, conceituamos alguns processos relacionados ao agrário no Brasil hoje e é claro que nós esquecemos de listar aqui vários assuntos que nós falamos, porque a gente fala pra caramba e a gente não tem como agora lembrar de tudo que falou, mas no cronograma seria mais ou menos isso, lembrando que outras coisinhas foram faladas. Formação e transformações do espaço agrário brasileiro. Legal, cara. Muito legal. Gente, Não, olha, vai muito embora, obrigado. não vai embora. Foi Olha muito quem bom. chegou. Olha quem chegou. Ó, Olha, temos a Mafê aqui, ó. olha, foi muito Querem bom. se ver? Ah, que legal, cara. E- Olha, muito bom essa primeira E- aula ao vivo aí. Aê. Semana que vem eu tô aqui com vocês. de novo, Revolução tá bom? do Face. Que legal, boa noite. Gente, eu vou ficar só com a óculos de nerd aqui. Gente, Valeu, galera. Um beijo. Eu vou beijo falar pra com vocês. agora, tá? galera, a gente tá indo vai então. saindo, tá? Que eu tenho que ver meu A gente- cachorro, é, tá bom? Eu tenho que levar ele na rua. O cara tem um fazer cachorro isso. chamado Pablo Não, Picasso. mentira, o nome do meu cachorro é Michelangelo, tudo bem? Ah, eu vou quase, mandar quase. uma foto, eu vou mandar uma Grande foto dele pra renascentista, vocês. grande.